Vamos falar um pouquinho sobre lawfare e o abuso do direito? Bem-vindos a mais um Diretas de Direito e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lawfare, sobre abuso do direito. Eu tenho quase certeza que vocês já leram ou já ouviram essa expressão aí nos noticiários, nos artigos. É uma expressão muito em voga aí em tempos de Lava Jato, em tempos em que vivemos, parece que uma verdadeira guerra jurídica, com decisões que contrariam umas às outras. E nós vamos abordar um pouquinho sobre esses conceitos, o que eles significam e como eles são regulados pelo nosso direito. Como nós sabemos, o direito é uma ferramenta, é um instrumento que visa regulamentar, ele visa ajudar o relacionamento entre as pessoas, entre as empresas, entre pessoas e empresas, entre o Estado e as pessoas. E há implicitamente dentro do conceito de direito aquela questão de ser justo, de ser equilibrado, de ser igualitário. Só que na imensa quantidade de regras que o direito tem, existem situações específicas em que as pessoas, sabendo que elas têm determinado direito, elas fazem uso, elas utilizam-se desse direito apenas com o objetivo de prejudicar outras pessoas. O objetivo delas em, de repente, praticar determinado direito não é de fazer valer o seu direito, de ter um benefício, ou de ter um ganho, ou de fazer valer um desejo, não. Elas têm só a intenção de prejudicar terceiros. Essa é uma situação antiga que vinha, inclusive, desde a época do Império Romano e já se encontra, inclusive, positivada, a expressão que a gente usa, né, dentro do direito. Ela já foi, inclusive, inscrita, ela foi transformada em lei, que está previsto no artigo 187 do nosso atual Código Civil brasileiro. Diz esse artigo que também comete um ato ilícito aquela pessoa que utiliza-se um direito seu, excedendo os limites da boa-fé, do fim social daquela lei, dos fins econômicos e até mesmo dos bons costumes. E o que isso quer dizer? Quer dizer que toda vez que você se utilizar de um direito seu, apenas com o objetivo de prejudicar alguém, esse ato vai ser considerado ilícito. Essa não é uma situação nova no nosso direito e sempre que o legislador verificou hipóteses em que ele poderia perceber o abuso do direito, ele já transformou esse abuso de direito em um ato ilícito. Por exemplo, nós sabemos hoje que um dos grandes problemas da impunidade no Brasil e que trava muitos processos também na esfera civil é o abuso de recursos. As pessoas utilizam-se de muitos recursos e a gente chama até de recursos protelatórios, que são recursos que só têm o objetivo de trancar, de atrasar o julgamento de um caso. Essa é uma situação específica, por exemplo, em que o direito ele considera ilegal você apresentar recursos meramente protelatórios. É claro que quando você não concorda com uma decisão, você pode recorrer daquela decisão tendo um fundamento legal. Esse fundamento pode ser aceito ou não, mas muitas vezes a gente percebe que as pessoas utilizam-se de recursos sem sequer atacar aquela decisão que ela não concorda. Ela simplesmente apresenta um recurso porque ela sabe que aquele recurso vai travar um trâmite da ação e vai fazer com que demore mais. Mas eventualmente existem outras situações que não estão amparadas pela lei e que configuram também um abuso do direito. Por exemplo, digamos que você mora em um determinado município e que não haja regras que especifiquem, por exemplo, uma altura máxima de muro que você pode construir. Você pode construir um muro do seu terreno, da sua casa, da altura que você quiser. Num determinado dia, o seu vizinho constrói uma piscina no terreno dele e você tem um muro de divisa de 3 metros de altura. E você nunca teve problema com seu vizinho, nunca te incomodaram, nunca teve nada. Aí um certo dia vocês estão lá discutindo política e um de vocês decide que vai votar no Haddad e outro de vocês decide que vai votar, por exemplo, no Jair Bolsonaro, dá aquele quebra-pau, vocês ficam de mal e cada um vai para sua casa. No dia seguinte, aquela pessoa que tem um muro de divisa ali, ela sabe que o muro dela, se ela subir o muro mais, vai fazer uma sombra e acabar com o sol da piscina do vizinho. Aí a pessoa vai lá enfurecida e sobe um muro que já tinha 3 metros para 7 metros de altura. Faz um muro gigantesco, sem fundamento nenhum, sem nenhum objetivo aparente de segurança, nada, é um muro entre 2 imóveis distintos. Essa pessoa, ela tinha o direito de construir aquele muro? Ela até tinha, é uma propriedade privada, é um direito que ela tem, ela poderia subir o muro, por exemplo, se tivesse o terreno vazio, ela poderia fazer um muro de 10 metros de altura, justificando questão de segurança e outras coisas e tal. Mas ali, nessa situação específica, a gente tem o clássico exemplo do desvio de finalidade na utilização daquele direito. A construção desse muro pelo Código Civil
pode se configurar, sim, um abuso do direito. Você utilizou um direito seu somente para prejudicar o vizinho. E isso é mais grave ainda quando a gente fala, por exemplo, de administração pública. A administração pública, o administrador público, por exemplo, um prefeito, ele tem diversos poderes discricionários, assim, poderes que ele tem uma autonomia ampla de poder decidir, por exemplo, o que ele vai fazer e como que ele vai fazer, sem que ninguém meta o bedelho. Aí nós podemos dar um exemplo, por exemplo, de um abuso de poder que pode ser, inclusive, considerado uma improbidade administrativa, um ato ilícito, que inclusive pode até incorrer, por exemplo, na perda do mandato desse prefeito se ele vier a ser condenado. Um prefeito, por exemplo, recebeu uma determinada verba ou tem um dinheiro ali guardado da prefeitura para construir uma praça ou para construir uma área pública de lazer. E ele precisa o quê? Desapropriar uma determinada área para ele fazer aquela praça. Só que esse prefeito, ele é um grande empresário, por exemplo, do ramo de varejo. E ele tem um concorrente na cidade que também tem uma empresa de varejo e tem um terreno gigantesco no centro da cidade, que é onde ele vai construir, inclusive, a próxima loja dele. O prefeito, sabendo disso, ele vai lá e desapropria a área que era de um adversário comercial dele para construir a praça ali. Note que nesse caso não foi a finalidade pública que moveu o agente, o prefeito no caso, a desapropriar aquela área. Foi um interesse pessoal, foi um interesse egoístico, foi um interesse que é imoral dele, de não deixar com que aquele seu concorrente no mercado cresça, e ele utilizando-se da ferramenta que ele tem, do direito que ele tem. Esse prefeito não necessariamente agiu contra o interesse público, só que ele agiu em favor de interesses pessoais. Não foi o interesse público que moveu ele a escolher aquele terreno. Foi um objetivo escuso, foi um objetivo imoral de prejudicar um adversário que fez com que ele escolhesse aquele determinado terreno. Além do abuso de direito, nós temos até mesmo uma improbidade administrativa, porque esse prefeito feriu os princípios que norteiam a administração pública, que é da impessoalidade, da moralidade administrativa. Como muitas pessoas acabam utilizando-se do direito, tanto na qualidade de administrador quanto quando eles são particulares, essa função de usar o direito como uma arma de guerra cunhou a expressão lawfare, que é a junção de duas palavras, que é lei e warfare, que seria guerra em inglês. Guerra e lei, eles fundiram e criaram a palavra lawfare. E lawfare nada mais é do que você usar o direito, as ferramentas que o direito tem, como uma arma para você atingir adversários políticos ou adversários econômicos aí no livre mercado. Nós temos garantido pela Constituição o direito irrestrito, ninguém pode nos impedir de entrar com ação sempre que a gente se sentir lesado. O problema é que muitas pessoas utilizam-se desse direito de ação de uma forma abusiva. Você pode tanto oferecer denúncias em órgãos como no Ministério Público, na polícia, ou mesmo entrar com ações na justiça, tão somente sem materialidade, sem nada, tão somente para prejudicar a imagem de outra pessoa. E um caso muito comum, principalmente aí no meio político, é você oferecer denúncias de natureza política, de improbidade, de corrupção, às vezes sem fundamento e que você sabe que não tem fundamento ou que você não tem nem um mínimo de cuidado para saber se aquilo pode ser real ou não. Uma vez que você oferece esse tipo de denúncia, por mais que ela não vá ser aceita, o simples fato dessa pessoa ser indiciada e ser investigada pode queimar o filme dessa pessoa perante a sociedade. E isso também é um abuso do direito, é um uso abusivo, excessivo do direito. Também é uma das características do lawfare. Muitas pessoas, por exemplo, têm questionado a lisura e a forma como a Operação Lava Jato vem sendo conduzida. Eu ainda não li nenhum processo da Lava Jato, eu não li nenhuma denúncia, nenhuma sentença, eu não tenho cacife, eu não tenho know-how e eu não tenho nem, pelo menos tenha lido alguma coisa para dar uma opinião sobre os processos, as sentenças, por exemplo, a questão do caso do Lula, se tem prova, se não tem prova. Eu vou me eximir, eu não vou entrar nesse mérito, mas nós temos alguns pequenos detalhes que a gente pode considerar ou pequenos erros, ou, por exemplo, o uso do lawfare, que algumas pessoas acusam, que algumas situações específicas, como, por exemplo, o uso da condução coercitiva sem que aquela pessoa tenha sido notificada para prestar esclarecimentos. Isso foi uma coisa que aconteceu, inclusive acho que foi até pauta do julgamento do STF, que é você
por exemplo, conduzir coercitivamente, levar uma pessoa à força para prestar esclarecimentos na delegacia, sendo que aquela pessoa nem era investigada ou não era formalmente indiciada e ela nem tinha sido notificada uma vez antes. Porque a nossa lei, o nosso Código de Processo, ela autoriza a condução coercitiva quando você notifica uma pessoa para comparecer a uma audiência, a algum ato da fase de instrução policial, e essa pessoa não vai. Se essa pessoa não vai, você pode sim usar essa condução coercitiva. Só que essa condução coercitiva foi utilizada em algumas situações, por exemplo, em que não havia sido feita essa notificação prévia. Um outro argumento que também alimenta a tese das pessoas que defendem a ideia de que a Lava Jato está cometendo, o lawfare está abusando do direito, é, por exemplo, a velocidade do trâmite da apelação do processo do Lula. Querendo ou não, foi um processo que tramitou em um tempo recorde. Eu não sei se essa apelação furou ou não a fila, mas se ela não furou a fila, a gente pode dizer que os caras trabalharam pra caramba ali pra chegar logo na pauta dele, pra ele ser julgado em segunda instância. Não vou entrar no mérito, não é meu dever aqui, não é a finalidade desse vídeo, só estou dando um exemplo sobre indícios que as pessoas utilizam-se para acusar a Lava Jato de estar cometendo lawfare. Mas o vídeo de hoje é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido o que é o lawfare, o que é o abuso do direito. Se você já é inscrito no canal, peço que você compartilhe, que você leve esse vídeo para as outras pessoas, ajude o canal a crescer. Se você não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. Eu tenho visto pelo Analytics que a grande parte do público do canal ainda não é inscrito. Então, dá uma clicada ali, inscreve no canal, ajuda a crescer. Isso é um bom incentivo pra gente continuar fazendo vídeos. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!